Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante por um dos livros mais influentes, lidos e debatidos de toda a história da humanidade, a Bíblia Sagrada. Independentemente da sua fé ou crença, é inegável o impacto cultural, histórico e espiritual que este livro extraordinário teve e continua a ter no mundo. Então, preparem-se para descobrir curiosidades, entender a sua estrutura e explorar as mensagens profundas que ecoam através dos séculos. Para começar, o que é exatamente a Bíblia? A palavra Bíblia vem do grego tabíblia, que significa os livros. E essa é a primeira grande chave para entendê-la. A Bíblia não é um único livro, mas sim uma coleção. Uma verdadeira biblioteca composta por 66 livros distintos, escritos por cerca de 40 autores diferentes ao longo de um período de aproximadamente 1.500 anos. Imagine só: reis, pescadores, profetas, médicos, estudiosos, pessoas de diferentes épocas e classes sociais contribuíram para formar este conjunto de textos. Essa biblioteca está dividida em duas seções principais: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, escrito majoritariamente em hebraico, conta a história da criação do mundo, a formação do povo de Israel e a aliança de Deus com eles. Ele é composto por 39 livros e podemos organizá-los em categorias para facilitar a compreensão. Temos o Pentateuco, os primeiros 5 livros, que incluem Gênesis, Êxodo e as leis dadas a Moisés. Depois vêm os livros históricos, que narram as sagas e batalhas do povo de Israel, com figuras como Josué, Davi e Salomão. Em seguida, temos os livros poéticos ou de sabedoria, como os Salmos, que são uma coleção de cânticos e orações, e Provérbios, que nos oferece conselhos práticos para a vida. Por fim, os livros proféticos, que trazem mensagens de Deus através de profetas como Isaías, Jeremias e Daniel, alertando sobre o futuro e chamando o povo ao arrependimento e à esperança. A transição para a segunda parte nos leva ao Novo Testamento. Escrito em grego, seus 27 livros se concentram na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo e no desenvolvimento da igreja cristã primitiva. Tudo começa com os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um oferece uma perspectiva única sobre a vida, os milagres, a morte e a ressurreição de Jesus, que é a figura central do cristianismo. Eles não são biografias idênticas, mas testemunhos complementares que pintam um retrato completo de quem foi Jesus. Depois dos evangelhos, temos o livro de Atos dos Apóstolos, que é como uma continuação do Evangelho de Lucas. Ele narra o início da igreja, a descida do Espírito Santo e as viagens missionárias de apóstolos como Pedro e principalmente Paulo, que levaram a mensagem de Jesus para além das fronteiras de Israel. É uma história cheia de aventura, coragem e fé. Seguindo em frente, encontramos as epístolas, que são as cartas escritas pelos apóstolos para as primeiras comunidades cristãs. A maioria delas foi escrita pelo apóstolo Paulo. Essas cartas abordam questões práticas e teológicas, oferecendo orientação, encorajamento e correção para os novos cristãos. Elas nos ensinam sobre como viver a fé no dia a dia, como amar uns aos outros e como construir uma comunidade saudável. Cartas como Romanos, Coríntios e Efésios contêm alguns dos ensinamentos mais profundos da teologia cristã. Finalmente, a Bíblia se encerra com o livro do Apocalipse, ou Revelação. Escrito pelo apóstolo João, este é um livro profético, cheio de simbolismos e imagens vívidas. Embora muitas vezes seja mal interpretado como um roteiro de terror sobre o fim do mundo, sua mensagem principal é de esperança. Ele fala sobre a vitória final do bem sobre o mal e a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor nem sofrimento. É um final grandioso para uma história igualmente grandiosa.
Uma curiosidade fascinante sobre a Bíblia é a sua consistência. Pense bem. Dezenas de autores, de diferentes continentes, em 13 idiomas diferentes, ao longo de 15 séculos. E ainda assim, os livros contam uma única e grande história. A história da redenção da humanidade, centrada na relação entre Deus e as pessoas. Desde a promessa de um Salvador em Gênesis, até o cumprimento dessa promessa em Jesus e a esperança futura no Apocalipse, há um fio condutor que une tudo. Muitos acreditam que essa unidade extraordinária é uma prova da sua inspiração divina. Outro ponto incrível é a sua sobrevivência e disseminação. A Bíblia é o livro mais traduzido e mais vendido de todos os tempos. Partes dela já foram traduzidas para mais de 3.000 idiomas, alcançando bilhões de pessoas em todo o globo. Ela sobreviveu a séculos de tentativas de destruição, a críticas e a ceticismo, e continua a ser uma fonte de conforto, sabedoria e transformação para inúmeras vidas. Suas histórias, como a de Davi e Golias, a do bom samaritano ou a do filho pródigo, tornaram-se parte do imaginário coletivo mundial, influenciando a arte, a música, a literatura e até mesmo as leis. Mas a Bíblia não é apenas um documento histórico ou uma obra literária. Para milhões de pessoas, ela é a palavra de Deus viva e ativa. É um guia para a vida, uma fonte de consolo em tempos difíceis e um mapa para um relacionamento mais profundo com o Criador. A sua mensagem central é de amor. O amor de Deus pela humanidade, um amor tão grande que o levou a enviar Jesus para nos resgatar e nos oferecer uma vida nova e cheia de propósito. Versículos como João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, resumem essa mensagem poderosa. É um convite aberto a todos, sem exceção. Então, como podemos nos aproximar deste livro tão rico? Uma boa dica é não tentar lê-lo como um romance, do início ao fim, na primeira tentativa. Você pode começar pelos evangelhos, talvez o de João, para conhecer Jesus. Ou ler o livro de Salmos para encontrar palavras para suas próprias orações e sentimentos. O livro de Provérbios é excelente para quem busca sabedoria prática para o cotidiano. O importante é começar com um coração e uma mente abertos. Ao ler, pergunte-se: o que este texto me ensina sobre Deus? O que ele me ensina sobre as pessoas e sobre mim mesmo? Existe alguma promessa para eu guardar? Algum mandamento para eu obedecer? Ou algum exemplo para eu seguir? A leitura da Bíblia pode ser uma conversa, um diálogo contínuo que enriquece a alma. Em resumo, a Bíblia é uma coleção de livros que conta a maior de todas as histórias. É um livro sobre história, poesia, profecia, mas, acima de tudo, sobre a relação de amor entre Deus e a humanidade. É um tesouro que atravessou milênios para chegar até nós, oferecendo sabedoria, esperança e um caminho para uma vida com mais significado. Espero que esta visão geral tenha despertado em você a curiosidade de explorar mais a fundo este livro incrível. A jornada pela Bíblia é uma aventura para a vida inteira, cheia de descobertas e transformações. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se vocês gostaram deste conteúdo e querem aprender mais, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Deixem nos comentários qual livro da Bíblia vocês mais gostam ou gostariam de conhecer melhor. Um grande abraço e até a próxima. Deus acima de todas as coisas para cima.